A música ecoava pelas paredes do salão de festas enquanto minha irmã, Melissa, ria alto no centro da atenção. Seu vestido rosa claro brilhava sobre os lustres de cristal e ela segurava a mão do noivo como se fosse um troféu. Eu estava no canto, com um prato de canapés frios na mão, tentando ser invisível. Mas então ela me viu, e o microfone estava na mão dela. Gente, gente! Ela gritou, e todos se viraram. Vocês conhecem minha irmã, a Sarah? Aquela ali no canto? Os olhares me encontraram como holofotes queimando a pele. Pois é, ela é, como posso dizer, especial. Trabalha com coisas que ninguém entende, tipo, nada mesmo. As risadas explodiram como vidro quebrando. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se essa história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Eu sorri. Um sorriso pequeno, controlado, porque eu sabia algo que ela não sabia. Em 15 minutos, tudo mudaria, e o homem mais poderoso daquela cidade entraria pela porta principal, me veria e diria apenas uma palavra: chefe. Meu nome é Sarah, e essa é a história de como o desprezo da minha própria família se transformou na minha maior vitória. Eu nasci numa família onde o sucesso era medido em aparências. Minha mãe, Dorothy Mitchell, sempre foi obcecada por status. Ela frequentava os clubes certos, usava as marcas certas e cultivava amizades com pessoas que podiam abrir portas. Meu pai, Richard, era um advogado respeitado em Boston, com escritório no centro e clientes influentes. Eles tinham construído uma vida que parecia perfeita por fora. E então tinha eu, a filha mais velha, a que nunca se encaixou. Desde criança eu era diferente. Enquanto Melissa adorava festas, vestidos e ser o centro da atenção, eu preferia ficar no meu quarto lendo sobre programação, tecnologia, sistemas. Minha mãe dizia que eu era estranha. Meu pai mal me olhava durante o jantar. E Melissa? Melissa me via como uma mancha na reputação da família. Lembro de uma vez, eu tinha uns 12 anos, quando minha mãe organizou um jantar importante. Convidados elegantes, vinho caro, conversa educada. Eu desci as escadas com uma camiseta do MIT que tinha comprado num brechó porque sonhava em estudar lá um dia. Minha mãe me viu e o rosto dela congelou. Sarah, sobe agora e troque essa roupa ridícula. Mas mãe, é só uma camiseta. Agora! Subi correndo com as bochechas queimando de vergonha enquanto ouvia Melissa rir da sala ao lado. Aquela risada era sempre a mesma, aguda, cruel, como se minha dor fosse entretenimento. Cresci sabendo que eu era o erro, a filha que eles não planejaram direito. Melissa tinha 3 anos a menos, mas sempre foi a favorita. Ela tinha o cabelo loiro, perfeitamente liso, os olhos azuis que chamavam a atenção e aquela habilidade de fazer as pessoas gostarem dela instantaneamente. Eu era o oposto. Cabelos castanhos sempre bagunçados, óculos grossos, roupas largas para esconder o corpo que nunca me senti confortável mostrando. Na escola, as coisas não eram melhores. Eu era boa aluna, mas isso não me dava popularidade. Passava os intervalos na biblioteca, aprendendo sozinha linguagens de programação que nenhum professor sabia ensinar. Python, JavaScript, C++. Eu devorava tutoriais online, construía pequenos projetos no meu notebook velho que meu pai havia jogado fora e eu resgatei do lixo. Aos 15 anos, criei meu primeiro aplicativo funcional. Era simples, um organizador de tarefas, mas funcionava. Mostrei para o meu pai com o coração batendo rápido, esperando talvez um pouco de orgulho. Ele olhou por 3 segundos e disse: "Isso não vai te dar dinheiro, Sarah. Foque em coisas sérias." Melissa, que estava passando pela sala, revirou os olhos. Nerd. Guardei o notebook e nunca mais mostrei nada para eles. Quando completei 18 anos, decidi que iria para a faculdade. Não qualquer faculdade. Eu queria o MIT. Estudei como uma louca. Fiz provas, pedi bolsas. Minha média era altíssima. Meus projetos eram sólidos. Mas a resposta veio. Negada. Não por falta de capacidade, mas porque eu não tinha os recursos financeiros nem as conexões certas.
Meu pai poderia ter ajudado. Ele tinha dinheiro, tinha influência, mas quando pedi, ele suspirou fundo, como se eu estivesse pedindo algo absurdo. Sara, você não tem perfil para o MIT. Seja realista. Arruma um emprego, faz uma faculdade comunitária, constrói algo modesto. Nem todo mundo pode ser extraordinário. Aquelas palavras me cortaram mais fundo do que qualquer insulto de Melissa. Então fiz o que tinha que fazer. Saí de casa. Sem drama, sem despedida emocionada. Juntei minhas coisas numa mochila velha, peguei o dinheiro que tinha economizado trabalhando nos finais de semana em um café e aluguei um quarto minúsculo em Somerville, do outro lado da cidade. Minha mãe nem notou nos primeiros 3 dias. Quando finalmente percebeu, ligou uma vez. Se você acha que vai conseguir sobreviver sozinha, boa sorte, mas não venha chorando quando fracassar. Desliguei sem responder. E foi a última vez que falei com ela por 4 anos. Nos primeiros meses foi brutal. Trabalhava durante o dia num call center, respondia perguntas idiotas de clientes irritados e à noite estudava programação até os meus olhos arderem. Comia macarrão instantâneo quase todos os dias. Meu quarto era tão pequeno que eu conseguia tocar as 2 paredes opostas com os braços abertos. Mas era meu. E ali, naquele espaço apertado e silencioso, eu comecei a construir algo. Desenvolvi aplicativos freelancer, pequenos trabalhos no começo, um site para uma padaria local, um sistema de agendamento para um salão de beleza. Cada projeto me ensinava algo novo, e cada centavo que eu ganhava ia direto para o meu fundo de liberdade. Aos 22 anos, criei algo que mudou tudo. Um software de gerenciamento de logística para pequenas empresas, simples de usar, mas extremamente eficiente. Coloquei na internet, quase sem expectativas. Em 2 meses tinha 50 clientes pagantes. Em 6 meses, 500. Em 1 ano, cruzei a marca dos 5.000 usuários. Eu não estava rica, mas estava estável. E mais importante, eu tinha provado algo para mim mesma. Eu não era inútil, eu não era o erro. Aos 25 anos, vendi aquele software para uma empresa de tecnologia de médio porte por uma quantia que me fez chorar quando vi o número na conta bancária. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para eu respirar, para eu planejar o próximo passo. E o próximo passo foi ousado. Fundei minha própria empresa, TechFlow Solutions, focada em automação e inteligência artificial para o setor corporativo. Comecei sozinha, num escritório que era basicamente um cubículo compartilhado em Cambridge. Mas eu tinha visão. Eu sabia para onde a tecnologia estava indo. E eu queria estar na frente. Trabalhei 16 horas por dia, fechei contratos com startups, depois com empresas maiores. Contratei meu primeiro funcionário, depois o segundo. Em 3 anos, TechFlow tinha 23 pessoas na equipe e contratos com algumas das maiores corporações de Boston. E durante todo esse tempo, minha família não sabia de nada. Eu havia cortado o contato completamente. Mudei meu número, deletei redes sociais, me tornei invisível para eles. Não por vingança, mas porque eu precisava crescer longe daquele veneno, longe das vozes que diziam que eu não era suficiente. Mas então, há 3 semanas, recebi uma mensagem inesperada. Era da minha tia Margaret, irmã da minha mãe, uma das poucas pessoas da família que nunca foi cruel comigo. Sara, sei que você não fala mais com eles, mas Melissa vai noivar. Sua mãe está organizando uma festa grande. Acho que seria bom você aparecer. Talvez seja uma chance de reconexão. Fiquei olhando para aquela mensagem por dias. Parte de mim queria ignorar, mas outra parte, aquela menina de 12 anos que só queria ser vista, queria ir. Não para provar nada, mas para ver se algo havia mudado. Se talvez, depois de tanto tempo, eles pudessem me enxergar de verdade. Então, aceitei. Comprei um vestido simples, nada extravagante, e decidi que iria. Apenas observar. Apenas estar presente, sem expectativas. Mas o que eu não sabia é que o universo tinha outros planos. E que naquela festa, diante de todos que me desprezaram, minha verdadeira identidade seria revelada da forma mais inesperada possível.
preparar e narrar essa história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A mensagem da tia Margaret ficou na minha mente como uma melodia irritante que não sai da cabeça. Durante dias, peguei meu telefone, reli aquelas palavras e me perguntei se realmente valia a pena. 7 anos. Tinha sido esse o tempo desde que saí daquela casa em Beacon Hill sem olhar para trás. 7 anos construindo uma vida que era inteiramente minha, sem a sombra constante da decepção nos olhos dos meus pais ou o veneno disfarçado de risada que Melissa sempre carregava. Sentada no meu apartamento em Back Bay, com vista para o Charles River, segurei uma xícara de chá entre as mãos e deixei que as memórias voltassem. Não as ruins, não dessa vez, mas as pequenas, as que eu tinha enterrado porque doíam demais. Lembrei de quando tinha 8 anos e ganhei o primeiro lugar na feira de ciências da escola. Construí um modelo funcional de um sistema solar com luzes LED que eu mesma programei. Estava tão orgulhosa. Levei o troféu para casa e coloquei na mesa de jantar para que os meus pais vissem quando chegassem. Minha mãe entrou, olhou para o troféu e disse: "Isso é de plástico barato, Sarah? Guarda no seu quarto." Meu pai nem comentou. Melissa, que tinha 5 anos na época, pegou o troféu e jogou no lixo quando ninguém estava olhando. Eu resgatei ele depois, limpei e guardei embaixo da cama. Ainda tenho ele até hoje, numa caixa com outras coisas que salvei daquela época. Lembrei também do meu aniversário de 16 anos. Não houve festa, não houve bolo. Minha mãe estava ocupada organizando o aniversário de 13 anos de Melissa, que seria o evento da temporada. Eu passei o dia sozinha no meu quarto, comendo pizza fria que tinha sobrado da noite anterior. Mas eu também lembrei de coisas boas, raras, mas reais, como quando meu avô, antes de morrer, me deu seu velho relógio de pulso e disse: "Você é mais forte do que eles sabem, garota. Não deixa ninguém apagar essa luz." Ele morreu 2 meses depois e levou consigo a única pessoa daquela família que realmente me via. Balancei a cabeça, afastando as memórias. Isso era exatamente o problema. Eu não podia voltar para aquele lugar emocionalmente. Não podia deixar que eles tivessem poder sobre mim de novo. Mas então pensei em algo diferente. E se eu fosse, não como a Sarah desesperada por aprovação, mas como a Sarah que eu me tornei? A CEO de uma empresa de tecnologia em crescimento, a mulher que fechou um contrato de $2 milhões na semana passada, a pessoa que construiu algo real com as próprias mãos, não para esfregar na cara deles, mas para provar para mim mesma que eu podia estar naquele espaço e não sentir nada, nem dor, nem raiva, nem aquela fome antida de ser amada por pessoas que nunca souberam como. Então peguei o telefone e respondi à tia Margaret: "Eu vou. Obrigada por me avisar." A resposta dela veio rápido. "Fico feliz, querida. Sei que não é fácil, mas acho que você merece estar lá. Afinal, é sua irmã." Irmã. A palavra soava estranha. Melissa nunca agiu como irmã. Ela agia como uma rival que eu nunca quis ter. Nos dias que antecederam a festa, tentei me preparar mentalmente. Fui à academia todas as manhãs, não para ficar bonita, mas para queimar a ansiedade que começava a se acumular. Meditei, li, trabalhei até mais tarde do que o normal, me afogando em planilhas e reuniões para não pensar demais. Minha assistente, Jamie Chen, uma mulher incrível de 30 e poucos anos que tinha se tornado mais amiga do que funcionária, notou minha atenção. "Chefe, você tá estranha essa semana", ela disse, entrando no meu escritório com 2 cafés. "O que tá acontecendo?" Eu aceitei o café e suspirei. "Vou numa festa de família no fim de semana." Ela arqueou uma sobrancelha. "Você tem família?" Ri sem humor. "Tecnicamente, sim." "E você não quer ir?" "Não sei se quero ou não, mas sinto que preciso." Jamie se sentou na cadeira em frente à minha mesa. Ela era uma das poucas pessoas que sabiam um pouco da minha história. Não tudo, mas o suficiente.
Olha, ela começou, escolhendo as palavras com cuidado. Você não deve nada para essas pessoas. Se você vai, vai porque você quer, não porque eles merecem sua presença. Eu sei. E se as coisas ficarem ruins? Eu saio. Promete? Prometo. Ela sorriu. Então vai lá e mostra para eles quem você se tornou, não de forma arrogante, mas só existindo. Às vezes isso é suficiente. Ela tinha razão. Eu não precisava provar nada, só precisava estar lá, inteira, e sair da mesma forma. O dia da festa chegou num sábado ensolarado de outubro, o tipo de dia que Boston faz melhor. Céu azul cristalino, folhas douradas caindo das árvores, ar fresco que cheira a possibilidades. Eu escolhi minha roupa com cuidado, nada extravagante, mas elegante. Um vestido azul marinho de corte simples, sapatos confortáveis, cabelo solto, maquiagem leve. Eu queria parecer eu mesma, não uma versão fabricada de sucesso. Antes de sair, olhei no espelho e respirei fundo 3 vezes. Você não é mais aquela menina, eu disse em voz alta. Você cresceu, você construiu algo real e ninguém pode tirar isso de você. O salão de festas ficava em Brookline, num dos lugares caros que minha mãe adorava. Quando cheguei, o estacionamento já estava cheio, de carros importados, Mercedes, BMWs, um Porsche prateado que provavelmente pertencia a algum amigo do noivo. Estacionei meu Tesla discretamente no canto. Sim, eu tinha um Tesla, mas não o Model S chamariz. Era um Model 3, prático, eficiente. Eu ganhava bem, mas não era do tipo que gastava dinheiro para impressionar. Desliguei o motor e fiquei sentada por um momento ouvindo o silêncio. Meu coração batia rápido, mas não era medo. Era algo diferente, antecipação talvez. Quando finalmente saí do carro e caminhei em direção à entrada, cada passo parecia pesar toneladas. As portas de vidro se abriram automaticamente e fui recebida por música suave, o cheiro de flores caras e o burburinho de conversas animadas. O salão era exatamente o que eu esperava. Decoração exagerada, mesa de doces que parecia ter sido montada para uma revista, garçom circulando com bandejas de champanhe. E no centro de tudo, Melissa. Ela estava radiante, como sempre. Vestido rosa claro, que provavelmente custou mais do que a maioria das pessoas ganha num mês. Cabelo em cachos perfeitos, maquiagem impecável. Um noivo ao lado dela, um homem alto, de terno cinza, sorriso largo, tipo que parecia ter saído de um anúncio de relógio de luxo. Reconheci algumas pessoas, tios distantes, primos que eu mal conhecia, amigos dos meus pais que sempre me trataram como se eu fosse invisível, e lá, perto da mesa principal, minha mãe e meu pai. Minha mãe estava ainda mais magra do que eu lembrava, com aquele ar de quem vive à base de saladas e pilates. Meu pai tinha envelhecido, cabelos grisalhos, postura indireta, mas algo no rosto dele parecia cansado. Nenhum deles me viu entrar, ou se viram, não demonstraram. Peguei uma taça de água com gás de uma bandeja e fui para um canto discreto, perto de uma janela grande que dava para um jardim bem cuidado. Observei tudo de longe, como uma antropóloga estudando uma tribo distante. E então aconteceu o primeiro momento de contato. Minha tia Margaret me viu e veio correndo, o rosto iluminado. — Sarah, você veio! Ela me abraçou com uma força que me pegou de surpresa. Retribuí o abraço, sentindo um pouco da tensão se dissolver. — Claro que vim. Você me convidou. Você tá linda e tão diferente, crescida. Faz 7 anos, tia. Eu sei, querida, eu sei. Ela segurou minhas mãos e me olhou nos olhos. — Sua mãe não sabe que você vem, não é? Balancei a cabeça. Não avisei ninguém. Isso vai ser interessante. Ela sorriu, mas havia preocupação ali. Você tá preparada? Tô. Não tava, mas disse que sim, de qualquer forma. Margaret me guiou gentilmente para dentro do salão. Algumas cabeças se viraram. Algumas pessoas franziram a testa, tentando me localizar na memória. Uma prima distante, Amanda, me reconheceu e o queixo dela caiu. — Sarah! — Oi, Amanda!
Meu Deus, eu não acreditei quando a tia Margaret disse que você viria. Faz quanto tempo? Bastante. Ela me olhou de cima a baixo, claramente avaliando. Você tá diferente. As pessoas mudam. E o que você anda fazendo? Ainda mexendo com computadores? A forma como ela disse computadores me fez querer rir, como se fosse algo bobo, um hobby de criança. Algo assim, respondi vagamente. Antes que ela pudesse continuar, vi minha mãe se virando para nossa direção. Nossos olhos se encontraram e por um segundo, justo um segundo, vi algo passar pelo rosto dela. Surpresa, confusão e então, como uma cortina caindo, a expressão fria e controlada voltou. Ela se aproximou lentamente, como se estivesse se movendo em câmera lenta. Cada passo calculado, cada músculo do rosto perfeitamente composto. Sara? E meu nome soou como uma palavra estrangeira na boca dela. Que surpresa! Olá, mãe! Silêncio. Pesado. Desconfortável. Não sabia que você viria, ela continuou, a voz baixa, controlada. Melissa não mencionou. Eu só aceitei o convite. Minha mãe assentou, mas não sorriu. Entendo. Mais silêncio. Você tá bem? E soou mecanicamente, como se estivesse lendo de um receituário. Tô bem. Ótimo! Ela olhou ao redor, claramente procurando uma desculpa para sair. Bem, aproveite a festa. Há muita comida, bebida, fique à vontade. E então ela se virou e saiu, deixando um vazio gelado no ar. Não doeu como eu achei que doeria. Era como assistir a uma peça de teatro ruim, distante e real. Minha tia Margaret apertou meu braço. Ela não mudou. Eu sei. Mas você mudou. Sorri. Eu tive que mudar. E naquele momento, enquanto observava minha mãe se afastar, percebi algo fundamental. Eu não precisava mais da aprovação dela. Não precisava que ela me visse, me validasse, me amasse. Eu tinha construído uma vida inteira sem isso. E estava bem. Mas o que eu não sabia, o que ninguém ali sabia, era que em menos de uma hora, tudo mudaria. E que a pessoa que me desprezou por toda a minha vida teria que engolir cada palavra cruel que já disse. Porque o CEO da TechCorp Industries, a maior empresa de tecnologia de Boston, estava prestes a chegar. E quando ele me visse, quando ele dissesse meu nome na frente de todos, o mundo deles ia desabar. Eu só ainda não sabia disso. A festa seguia seu curso com aquela energia artificial que eventos assim sempre têm. Risos altos demais, abraços longos demais, conversas que não dizem nada de real. Eu continuava no meu canto, observando, bebericando minha água com gás, quando Melissa finalmente me notou. Ela estava no centro do salão, cercada de amigas que pareciam cópias umas das outras. Todas loiras, todas magras, todas usando vestidos caros e joias delicadas. Melissa dizia algo animado, gesticulando com as mãos, quando seus olhos varreram o ambiente e pousaram em mim. Vi o momento exato em que ela me reconheceu. Seus olhos se arregalaram, a boca se abriu levemente e então aquela expressão que eu conhecia tão bem tomou conta do rosto dela. Aquele misto de surpresa e desdém, como se tivesse visto algo fora do lugar. Ela disse algo para as amigas e todas olharam na minha direção. Risinhos abafados, sussurros. E então Melissa começou a caminhar em minha direção, o vestido rosa balançando com cada passo confiante. Respirei fundo. Preparei-me. Sara! Ela parou na minha frente, a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça. Você veio mesmo? Oi, Melissa. Parabéns pelo noivado. Ela ignorou meu cumprimento. Seus olhos me escanearam de cima a baixo, avaliando cada detalhe. O vestido simples, o sapato sem salto, o cabelo solto, sem nenhum penteado elaborado. Nossa, você tá diferente. A forma como ela disse isso deixava claro que não era um elogio. As pessoas mudam em 7 anos. É verdade, mas algumas coisas não mudam, né? Você sempre foi meio deslocada. Suas amigas, que tinham se aproximado como hienas farejando sangue, riram baixinho. Não respondi. Apenas segurei minha taça com mais firmeza. E aí,
o que você anda fazendo da vida? Melissa perguntou, mas o tom deixava claro que ela não esperava nada impressionante. Tipo, suporte técnico? Aquelas coisas de consertar a impressora? As amigas riram mais alto dessa vez. Senti algo quente subindo pelo peito, mas mantive a voz calma. Algo assim. Que fofo! Melissa sorriu, mas era o tipo de sorriso que corta. Pelo menos você tá trabalhando, né? Mamãe sempre ficou preocupada que você virasse uma daquelas pessoas que não conseguem se sustentar. Respirei fundo pelo nariz. Não vou reagir. Não vou dar a ela essa satisfação. Bom, fico feliz que você veio. Mas sua voz dizia o contrário. Mas de uma forma estranha. Você meio que sumiu do mapa. Ninguém sabia onde você estava ou o que estava fazendo. Foi tipo uma fuga, né? Eu só precisava viver minha própria vida. Claro, claro, Melissa acenou de novo. Aquele gesto irritante que ela sempre fazia quando estava sendo condescendente. Mas, tipo, você nem avisou que viria hoje. Foi meio sem educação, não acha? Essas coisas precisam de planejamento, você sabe? Uma de suas amigas, uma loira alta de vestido verde, se intrometeu. É verdade, tem toda a questão de lugares na mesa, de organização. Exatamente! Melissa bateu palmas, como se tivesse acabado de ter uma revelação. Você meio que apareceu do nada, como aquelas pessoas que vão em festa sem ser convidadas. Meu maxilar apertou. A tia Margaret me convidou. Ah, a tia Margaret convida todo mundo, é o jeito dela. Silêncio tenso. Eu podia sentir os olhos de outras pessoas se voltando para nós. A conversa estava começando a chamar a atenção. E então, Melissa fez algo que eu não esperava. Ela pegou o microfone. Meu coração disparou. Não, ela não vai fazer isso. Gente! Gente! Melissa bateu de leve no microfone e o som ecoou pelo salão. Todas as conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para ela. Meu estômago se virou. Eu já sabia o que vinha. Gente! Gente! Melissa bateu de leve no microfone e o som ecoou pelo salão. Todas as conversas cessaram. Todos os olhos se voltaram para ela. Meu estômago se virou. Eu já sabia o que vinha. Primeiro, obrigada a todos vocês por estarem aqui celebrando esse momento tão especial da minha vida. Ela fez uma pausa para os aplausos educados. Eu tô tão abençoada de ter pessoas incríveis ao meu redor. Família, amigos, pessoas que sempre estiveram do meu lado. Ela olhou diretamente para mim. E hoje eu tive uma surpresa muito interessante. Seu sorriso era venenoso. Minha irmã mais velha, Sarah, decidiu aparecer depois de 7 anos sem dar notícias. Alguns murmúrios percorreram o salão. Eu senti cada par de olhos se cravando em mim como agulhas. Eu sei, 7 anos. Ninguém sabia se ela estava viva ou morta, mas aqui está ela. Risos nervosos. Minha mãe, que estava perto da mesa principal, tinha uma expressão congelada no rosto. Meu pai olhava para o chão. E olha, eu entendo. Melissa prosseguiu, andando lentamente pelo salão com o microfone na mão, como se estivesse fazendo um stand-up. Nem todo mundo consegue lidar com uma família de sucesso. Deve ser difícil quando você é tipo a ovelha negra, sabe? A que não se encaixou, a que preferiu fugir ao invés de enfrentar. Meu rosto queimava, minhas mãos tremiam, mas eu não me movi. Sarah sempre foi meio estranha. Melissa fez uma careta exagerada. Sabe aquela pessoa da família que ninguém sabe bem o que faz, que fica no canto, que não conversa, que é tipo inútil? A palavra caiu como uma bomba. Inútil. Pois é. Ela riu, e algumas pessoas riram com ela. Mas ei, pelo menos ela apareceu, né? Mesmo que ninguém tenha pedido, mesmo que ela não faça parte da nossa vida há anos, ela veio. Tipo aquele parente distante que aparece só quando tem comida grátis. As gargalhadas foram mais altas dessa vez. Minha visão começou a ficar embaçada nas bordas. Uma das amigas de Melissa gritou, pelo menos ela tá bem vestida. Mais risos. Melissa voltou seu olhar para mim. E naquele momento eu vi algo que me congelou. Não era apenas crueldade. Era prazer. Ela estava gostando disso. Gostando de me humilhar na frente de todos. Mas falando sério,
Melissa disse, sua voz suavizando de forma falsa. É legal ter você aqui, Sarah. Mesmo que você seja tipo invisível. Sabe, aquela pessoa que tá ali, mas que ninguém realmente nota? É tipo um móvel. Você tá lá, mas tanto faz. Meu peito apertou. Minha garganta fechou. Lágrimas queimavam atrás dos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair. Não aqui. Não na frente deles. Minha tia Margarete apareceu ao meu lado, o rosto vermelho de raiva. Eu vou falar com ela. Isso foi completamente... Não. Eu cortei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Não vale a pena. Sarah, querida? Eu tô bem. Não tava, mas precisava dizer isso em voz alta para começar a acreditar. Olhei ao redor do salão. Minha mãe conversava com alguém, fingindo que nada tinha acontecido. Meu pai bebia champanhe, o olhar distante. Nenhum deles veio me defender, nenhum deles disse uma palavra. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, foi clareza. Clareza absoluta de que eu nunca pertencia a esse lugar. De que essas pessoas não eram minha família de verdade. De que eu tinha construído uma vida inteira longe delas e essa vida era 1000 vezes mais real do que qualquer coisa neste salão superficial. Coloquei minha taça vazia numa mesa próxima. Respirei fundo 3 vezes e decidi que ia embora. Não com drama, não com um discurso. Só ia sair, voltar para o meu carro e nunca mais olhar para trás. Mas então, quando eu estava a poucos metros da porta, escutei um som que mudou tudo. O som de passos firmes, múltiplos, vozes baixas mas autoritárias, e então a porta do salão se abriu. 3 homens de terno entraram, seguranças pelo tamanho e postura. E atrás deles, um homem que fez o salão inteiro congelar. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno azul marinho que provavelmente custava mais do que um carro, postura de quem comanda as salas de reuniões onde bilhões são decididos. Era ele. James Peterson, CEO da TechCorp Industries. E ele estava olhando diretamente para mim. Meu coração parou. Minhas pernas ficaram fracas, porque eu sabia o que ia acontecer em seguida, e todo mundo naquele salão estava prestes a descobrir quem eu realmente era. Os sussurros começaram imediatamente. É o James Peterson. O que ele está fazendo aqui? Alguém conhece ele? Melissa, que estava perto do bar, virou-se ao ouvir a comoção. Seus olhos encontraram James Peterson e ela ficou pálida. Ele atravessou o salão com passos confiantes, seus seguranças abrindo o caminho. E então, na frente de todos, ele parou bem na minha frente. Sorriu. Um sorriso caloroso, genuíno. E disse, autossuficiente para todo mundo ouvir, chefe, finalmente te encontrei. O silêncio que caiu sobre o salão foi ensurdecedor. O tempo pareceu congelar. Cada pessoa no salão virou-se em nossa direção como se uma força invisível tivesse puxado todos os olhares simultaneamente. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo violentamente contra as cibelas. James Peterson estava parado na minha frente, sorrindo como se tivessem marcado esse encontro. Seus olhos cinzas brilhavam com algo entre diversão e respeito. Ele estendeu a mão. Desculpe a intromissão, ele disse, sua voz grave ecoando pelo salão silencioso. Mas quando minha assistente me disse onde você estava, eu precisei vir pessoalmente. Temos aquela reunião estratégica na segunda-feira e há uns pontos que não podem esperar. Minha mente estava em branco, completamente vazia. Eu sabia que precisava responder, precisava fazer algo, mas meu corpo não obedecia. Então, como se um interruptor tivesse sido ligado, meu treinamento profissional entrou em ação. Sorri, estendi minha mão e apertei a dele com firmeza. James, eu disse, e minha voz saiu surpreendentemente calma. Não precisava vir até aqui. Poderíamos ter resolvido por telefone. Ele balançou a cabeça. Não. Esse contrato é importante demais. Estamos falando de integrar toda a infraestrutura de IA da TechCorp com os seus sistemas. Isso vai revolucionar como a gente opera nos próximos 5 anos. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do salão com interesse. Mas percebo que interrompi algo. É alguma celebração?
Antes que eu pudesse responder, Melissa apareceu. Ela praticamente voou através do salão, o vestido rosa esvoaçando, o rosto uma máscara perfeita de confusão e curiosidade. O noivo dela, Christopher, vinha logo atrás, igualmente perdido. Olá, Melissa disse, sua voz aguda, demais, forçada demais. Eu sou Melissa, noiva, esta é minha festa de noivado. Ela olhou de James para mim e depois de volta para ele. Vocês se conhecem? James sorriu polidamente. Conheço. Sua irmã está prestes a fechar o maior contrato de tecnologia que minha empresa já fez em uma década. Ele se virou para mim com admiração genuína. Sarah é provavelmente a mente mais brilhante que já encontrei no setor de IA e automação. Quando ela apresentou o projeto TechFlow para nossa diretoria no mês passado, eu soube imediatamente que precisávamos dela como parceira estratégica. Melissa piscou. Uma vez. 2 vezes. Como se as palavras não estivessem fazendo sentido na ordem em que foram ditas. Parceira estratégica? Ela repetiu a voz fraca. Sim. James acenou para um dos seus seguranças que imediatamente abriu uma pasta executiva e a entregou a ele. Nós finalizamos os termos preliminares na semana passada. Estamos falando de uma parceria de 8 dígitos nos primeiros 18 meses, com potencial de expansão global. 8 dígitos. As palavras pairaram no ar como uma bomba que ainda não tinha explodido. Eu podia ver Melissa fazendo contas na cabeça. Podia ver o momento exato em que o número registrou. Seus olhos se arregalaram. Sua boca se abriu levemente. 8 dígitos! Ela sussurrou. Para começar. James confirmou casualmente, como se estivesse falando sobre o clima. Mas, conhecendo Sarah e a visão dela para o futuro da tecnologia corporativa, eu não ficaria surpreso se esse número triplicasse nos próximos 3 anos. Christopher, o noivo, que até agora estava apenas observando em silêncio, limpou a garganta. Desculpe, mas você é James Peterson, da TechCorp Industries? Sou. A empresa avaliada em 12 bilhões de dólares? 13,4 desde o último trimestre. James sorriu. Mas quem está contando? O salão inteiro parecia ter esquecido como respirar. Eu podia ver rostos virados na nossa direção, bocas abertas, olhos arregalados. Minha mãe estava congelada perto da mesa de doces, o rosto completamente pálido. Meu pai tinha colocado sua taça de champanhe sobre uma mesa e estava me encarando como se nunca me visse antes na vida. Melissa se recuperou rapidamente, como sempre fazia. Ela era boa nisso, boa em se adaptar, em girar a narrativa. Ela forçou um sorriso enorme e disse: "Oh, meu Deus, isso é incrível! Minha irmã, sempre tão humilde, nunca conta nada para a família!" James arqueou uma sobrancelha, claramente pegando o tom falso na voz dela. Ele olhou para mim e eu vi a pergunta silenciosa nos olhos dele. Eu dei um leve aceno de cabeça. Estava tudo bem. Eu conseguia lidar com isso. Sarah sempre foi muito reservada, James disse, voltando sua atenção para Melissa. É uma das qualidades que mais admiro nela. Em um setor onde todo mundo quer holofotes e manchetes, ela constrói impérios em silêncio. Impérios. A palavra ressoou pelo salão como um eco. Uma das amigas de Melissa, aquela loira de vestido verde que tinha rido mais alto durante minha humilhação, aproximou-se com os olhos brilhando de interesse. "Então você é, tipo, rica?" A falta de tato era impressionante. James pareceu genuinamente surpreso com a pergunta, mas eu apenas sorri. "Eu trabalho duro", respondi simplesmente. "Trabalhar duro é pouco", James interveio. Sarah construiu a TechFlow Solutions do zero, sem investidores externos, sem capital de risco, apenas com inteligência pura e visão estratégica. Hoje ela tem contratos com metade das Fortune 500 e uma lista de espera de empresas querendo trabalhar com ela. Minha mãe finalmente se aproximou. Ela se movia como se estivesse em um transe, os olhos fixos em mim, mas sem realmente me ver, sem realmente processar o que estava acontecendo. "Sarah!" E meu nome soou estranho saindo da boca dela, como se fosse a primeira vez que o pronunciasse. Você tem uma empresa?" Olhei para ela. Minha mãe.
A mulher que me disse que eu nunca seria nada, que era estranha, que seria melhor se eu apenas desaparecesse e parasse de envergonhar a família. Tenho, respondi com calma. Há 6 anos. 6 anos? E você nunca nos contou? Houve um momento de silêncio pesado. James observava a interação com interesse clínico, claramente entendendo que havia muito mais acontecendo sob a superfície. Vocês nunca perguntaram. Respondi simplesmente. A verdade daquelas palavras caiu no salão como uma avalanche. Minha mãe recuou como se tivesse sido esbofeteada. Melissa abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Meu pai se aproximou, as mãos nos bolsos, a postura rígida. Sara, isso é extraordinário. Sua voz era estranha, forçada. Você deveria ter nos contado. Nós poderíamos ter ajudado, dado conselhos. Eu não precisava de ajuda. Cortei, minha voz firme, mas não agressiva. Eu precisei construir isso sozinha. E construí. James, percebendo a tensão crescente, limpou a garganta. Bem, eu realmente não quero atrapalhar a celebração. Ele se virou para Melissa e com Christopher. Parabéns pelo noivado. Tenho certeza de que será um casamento lindo. Então olhou para mim. Sara, podemos conversar rapidamente, talvez do lado de fora? Só 5 minutos sobre os detalhes de integração de dados. Assenti, grata pela escusa para sair. Claro. Enquanto caminhávamos em direção à porta, eu podia sentir cada par de olhos nos seguindo. Ouvia sussurros começando antes mesmo de sairmos do salão. Você sabia que ela era CEO? 8 dígitos! Isso é tipo milhões! E ela apareceu aqui vestida tão simples. Melissa não fazia ideia. A porta se fechou atrás de nós, abafando os sons. O ar fresco da noite me atingiu como um abraço frio, e eu respirei fundo, sentindo meus pulmões se expandirem pela primeira vez em horas. James e eu caminhamos alguns metros até estarmos longe o suficiente das janelas. Seus seguranças ficaram a uma distância respeitosa, dando-nos privacidade. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava diversão e preocupação. Então, essa é a sua família? Não era uma pergunta. Era, eu corrigi. Há muito tempo. Percebi. Ele cruzou os braços, estudando meu rosto. Você não falou nada sobre eles durante todas as nossas reuniões? Eu meio que assumi que eles eram apoiadores. E sem humor. Não exatamente. James balançou a cabeça lentamente. Aquela sua irmã. Ela te chamou de invisível lá dentro. Então ele tinha ouvido. Claro que tinha. É o jeito dela, eu disse, encolhendo os ombros como se não importasse. Mas importava. Ainda doía. Mesmo depois de tudo. Sarah. Ele colocou uma mão no meu ombro, o toque surpreendentemente gentil para um homem com tanta autoridade. Eu não vim aqui apenas pela reunião de segunda. Quer dizer, sim, precisamos discutir alguns pontos, mas eu poderia ter ligado. Ele fez uma pausa. Minha assistente me disse onde você estava, e eu achei estranho. Você nunca menciona a família, nunca fala sobre vida pessoal. E quando ela disse que era uma festa de noivado da sua irmã, algo não bateu. Olhei para ele, confusa. Não entendi. Você é uma das pessoas mais brilhantes que já conheci, Sarah, mas também uma das mais sozinhas. Sua voz era gentil, sem julgamento. Eu reconheço isso porque eu também fui assim uma vez. Construí meu império sozinho, sem família, sem apoio. E eu sei como é estar em uma sala cheia de pessoas que deveriam te amar, mas que te tratam como se você fosse nada. Meus olhos arderam. James, ele continuou, então eu vim, porque eu achei que talvez você precisasse de um lembrete de quem você realmente é, não a versão que eles enxergam, mas a Sarah Mitchell que comanda as salas de reuniões, que faz executivos experientes respeitarem suas ideias, que construiu algo extraordinário com apenas talento e determinação. Uma lágrima escorregou pelo meu rosto antes que eu pudesse impedi-la. Limpei rapidamente, mas James já tinha visto. Você não precisa deles. Você nunca precisou. E agora eles sabem disso.
Respirei fundo, me recompondo. Obrigada por vir até aqui, por tudo. Ele sorriu. Nós, construtores de impérios solitários, precisamos cuidar uns dos outros. Ele olhou para o salão através das janelas. Agora, você quer voltar lá ou prefere que eu te leve para casa? Meu motorista está esperando. Olhei para as janelas. Podia ver as silhuetas das pessoas lá dentro, ainda em grupos, provavelmente ainda falando sobre mim, sobre a revelação, sobre tudo. Parte de mim queria fugir, entrar naquele carro e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, a parte que tinha sobrevivido a tudo que eles fizeram comigo, queria voltar. Não para esfregar nada na cara deles, mas para encerrar esse capítulo do jeito certo, com a cabeça erguida, com dignidade. Eu vou voltar, disse finalmente. Só mais alguns minutos. Preciso me despedir da minha tia. James assentou com aprovação. Boa decisão. Ele estendeu a mão novamente. Nos vemos segunda-feira então, 9 da manhã? 9 da manhã, confirmei, apertando sua mão. Ele se virou para sair, mas parou e olhou para trás. Ah, e Sarah, aquela sua irmã, ela vai perceber o erro que cometeu, mas quando perceber, vai ser tarde demais. Porque pessoas como você não dão segunda chances para quem não valorizou a primeira. E com isso, ele entrou no carro preto que esperava e desapareceu na noite. Fiquei ali por um momento, sozinha sob as estrelas, respirando o ar frio da noite. Então, com os ombros erguidos e a cabeça alta, virei-me e voltei para dentro do salão. Porque essa história ainda não tinha terminado. E o melhor, ou talvez o pior para eles, ainda estava por vir. Quando voltei para dentro do salão, foi como entrar em um aquário. Todos me observavam através de uma camada invisível de espanto e curiosidade, mas ninguém se aproximava. Era como se eu tivesse me tornado algo intocável, algo que eles não sabiam mais como categorizar. A música tinha voltado a tocar, mas estava mais baixa. As conversas tinham recomeçado, mas eram sussurradas, entrecortadas por olhares furtivos na minha direção. Eu podia sentir o peso de cada par de olhos me seguindo enquanto caminhava de volta para o meu canto perto da janela. Minha tia Margarete foi a primeira a se aproximar. Ela tinha lágrimas nos olhos e um sorriso enorme no rosto. Querida, por que você nunca nos contou? Por que guardou tudo isso em segredo? Olhei para ela, a única pessoa naquela sala que sempre foi gentil comigo, e senti um aperto no peito. Porque eu precisava ter certeza de que era real, tia. Precisava construir algo que fosse só meu, sem a sombra da opinião de ninguém. Ela apertou minhas mãos com força. Eu sempre soube que você era especial, sempre, mesmo quando os outros não viam. Suas lágrimas escorreram livremente agora. Estou tão orgulhosa de você. Aquelas palavras, vindas dela, significavam mais do que um contrato de milhões. Obrigada, tia, por sempre acreditar. Um dos meus primos, Daniel, que eu mal conhecia, se aproximou hesitante. Ele tinha uns 30 e poucos anos, trabalhava em finanças. Sempre foi uma daquelas pessoas que se importava demais com aparências. Sarah, disse ele, a voz estranhamente reverente. Você não sabia que você era... Bem, que você era tão bem-sucedida? Isso é realmente impressionante. Obrigada, Daniel. Você sabe, ele continuou, o tom mudando para algo mais familiar, mais calculado. Eu trabalho com investimentos. Se você algum dia precisar de consultoria financeira, ou se quiser diversificar seu portfólio, eu adoraria sentar e conversar sobre estratégias. Eu tenho um time de consultores financeiros, mas obrigada pela oferta. Ele piscou, claramente não esperando a recusa. Ah, claro que você tem. Ele riu sem graça. Bem, se mudar de ideia, vou lembrar. Ele se afastou e imediatamente outro parente apareceu. E depois outro. E mais outro. Era como se uma comporta tivesse se aberto. De repente, todo mundo queria falar comigo. Todo mundo tinha algo a dizer. Todos queriam uma parte da minha história, do meu sucesso. Onde eu estudei, como comecei, quantas pessoas trabalhavam para mim, se eu estava contratando,
se eu conhecia outras pessoas importantes, se eu poderia apresentá-los a alguém. Se. Nenhum deles perguntou como eu estava. Nenhum deles pediu desculpas pelos anos de silêncio. Nenhum deles reconheceu que me trataram como invisível por toda a minha vida. Eles só queriam saber o que eu poderia fazer por eles agora. Eu respondia com educação, com frases curtas e neutras, mas por dentro eu estava catalogando cada interação. Cada rosto que me ignorou durante anos e agora sorria como se fôssemos próximos. Cada pessoa que virou as costas quando eu precisava de ajuda e agora queria minha atenção. E então, inevitavelmente, Melissa apareceu de novo. Ela tinha se recomposto. O vestido estava ajeitado, a maquiagem retocada, o sorriso de volta no lugar. Mas seus olhos estavam diferentes. Havia algo ali que eu nunca tinha visto antes. Não era admiração. Era cálculo. Sara, ela disse, e sua voz estava estranhamente doce. Podemos conversar? A sós? Olhei para ela por um longo momento. Claro. Ela me guiou para um canto mais afastado, perto de uma sacada vazia que dava para o jardim. A música estava mais distante aqui, as vozes abafadas. Melissa se virou para mim e por um segundo, apenas um segundo, vi algo genuíno passar por seu rosto. Confusão, talvez, ou reconhecimento tardio. Eu não sabia, ela começou, e sua voz era baixa, quase vulnerável. Sobre a empresa, sobre o James Peterson, sobre tudo. Eu sei que não sabia. Por que você nunca contou? Havia uma pitada de acusação na pergunta, como se eu tivesse feito algo errado ao manter minha vida privada. Por que eu contaria? Respondi calmamente. Nós não falamos há 7 anos, Melissa. Você nem sabia onde eu morava. Por que eu compartilharia algo tão importante com alguém que me tratou como se eu não existisse? Ela recuou ligeiramente, como se minhas palavras tivessem peso físico. Eu não tratei você assim. Tratou sim. Minha voz era firme, mas não raivosa. Era simplesmente factual. Você me chamou de nerd, de estranha, de inútil. Você riu quando eu falei e nunca comemorou quando eu consegui algo. Você me fez sentir que eu era menos do que nada. Isso foi há muito tempo. Foi hoje, Melissa. Há 1 hora atrás, você pegou um microfone e me humilhou na frente de todos os seus convidados. Você me chamou de invisível, de inútil. Você disse que eu era como um móvel que ninguém nota. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Suas bochechas coraram. E você sabe qual é a parte mais triste? É que você não fez isso porque eu merecia. Você fez porque era fácil. Porque eu era um alvo fácil. Porque todo mundo aqui já tinha decidido que eu não valia nada. Então, por que não dar mais uma cutucada? Sara, eu estava brincando. Era só uma piada. Piadas devem ser engraçadas para todo mundo, não só para quem está rindo. Silêncio. Melissa olhou para o chão, seus dedos brincando com a barra do vestido rosa. Quando ela voltou a olhar para mim, havia lágrimas nos olhos. Eu sinto muito, de verdade. Eu fui cruel. Eu sempre fui cruel com você e eu não tenho desculpa. Uma lágrima escorreu. Acho que eu tinha ciúmes. Aquilo me pegou de surpresa. Ciúmes? De mim? Você era tão inteligente. Sempre foi. Mamãe e papai não viam, mas eu via. Você entendia coisas que eu nunca entenderia. Você conseguia fazer coisas que pareciam mágica. E eu só sabia ser bonita. Só sabia sorrir e ser o que eles queriam que eu fosse. Houve uma vulnerabilidade genuína naquele momento. E parte de mim, a parte que ainda lembrava de quando éramos crianças brincando no quintal, quis alcançá-la, quis perdoar. Mas a outra parte, a parte que tinha sangrado emocionalmente por anos, sabia que algumas feridas não cicatrizam com um pedido de desculpas. Melissa, eu disse gentilmente, eu aceito suas desculpas, de verdade, mas isso não muda o que aconteceu. Não apaga os anos de dor e não significa que voltaremos a ter uma relação como irmãs.
Ela enxugou as lágrimas rapidamente. Mas podemos tentar, não é? Podemos começar de novo. Não sei, respondi honestamente. Talvez um dia, mas não agora. Agora ainda está muito fresco, muito doloroso. Antes que ela pudesse responder, minha mãe apareceu. Ela se movia de forma hesitante, como se estivesse pisando em terreno desconhecido. Meu pai vinha logo atrás, as mãos nos bolsos, a expressão cuidadosamente neutra. Sara, minha mãe começou, e sua voz tinha uma qualidade que eu nunca tinha ouvido antes. Incerteza. Podemos conversar? Os três. Olhei de Melissa para meus pais e de volta. Sobre o quê? Sobre tudo, meu pai disse. Sobre o que aconteceu. Sobre como as coisas ficaram. Parte de mim queria rir. Queria jogar na cara deles cada momento de rejeição, cada palavra cruel, cada olhar de decepção. Mas eu estava cansada de carregar aquele peso. Tá bom, eu disse. Vamos conversar. Minha mãe olhou ao redor, consciente dos olhos ainda nos observando. Talvez num lugar mais privado. Ela nos levou até uma pequena sala de reuniões que o local de eventos tinha. Era simples, com uma tábua longa e algumas cadeiras, silenciosa, isolada. Quando a porta se fechou atrás de nós, o silêncio era ensurdecedor. Meu pai foi o primeiro a falar. Sara, nós não sabíamos que você tinha construído algo tão significativo. Por que saberiam? Vocês não perguntaram? Minha mãe se encolheu com aquelas palavras. Nós tentamos ligar, nos primeiros meses depois que você saiu. 3 vezes, eu disse. Vocês ligaram 3 vezes em 7 anos. Você nunca atendia. Porque vocês nunca me fizeram sentir que eu importava. Eu interrompi, minha voz subindo levemente. Desde que eu era criança, tudo o que eu vi foi que eu era estranha, que eu não me encaixava, que eu era uma decepção. Vocês acham que eu iria correr de volta para ouvir mais disso? Meu pai esfregou o rosto com as mãos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos na última hora. Nós erramos. Eu errei. Ele olhou para mim e seus olhos estavam vermelhos. Eu estava tão focado no que eu achava que era sucesso, no tipo de filha que eu achava que deveria ter, que eu não via a filha extraordinária que já estava na minha frente. Aquelas palavras deveriam ter me feito sentir algo, alívio talvez, ou validação. Mas tudo o que eu sentia era vazio. Vocês tiveram 18 anos para ver isso, eu disse calmamente. 18 anos enquanto eu morava na mesma casa que vocês e não viram. Por quê? Porque eu não usava os vestidos certos? Porque eu não era popular? Porque eu preferia livros a festas? Minha mãe começou a chorar. Não era dramático, apenas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado. Eu fui uma péssima mãe para você, eu sei disso agora. Saber agora não muda o passado. Mas pode mudar o futuro, meu pai disse rapidamente. Sara, nós queremos fazer parte da sua vida, queremos conhecer quem você se tornou, nós queremos... Vocês querem o quê, exatamente? Eu me inclinei para frente, apoiando as mãos na mesa. Querem uma filha CEO para exibir nos jantares? Alguém para adicionar credibilidade ao nome Mitchell? Ou vocês realmente querem me conhecer, a pessoa que eu sou quando não tem contratos de milhões envolvidos? Silêncio. A verdade estava ali, suspensa no ar entre nós. Eles não sabiam o que queriam de mim além do status que meu sucesso agora trazia. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente, endireitando-me. Preciso processar tudo isso. 7 anos de distância não se curam em uma conversa de 15 minutos. Minha mãe assentou, enxugando as lágrimas. Entendemos. Quanto tempo você precisar. Mas, Sara, nós realmente queremos tentar, se você nos der uma chance. Olhei para eles, meus pais, as pessoas que deveriam ter sido meu porto seguro e foram minha maior fonte de dor. E percebi algo fundamental. Eu tinha crescido. Tinha evoluído para além da necessidade de aprovação deles, mas eles tinham ficado presos no mesmo lugar, repetindo os mesmos padrões. Talvez, eu disse. Mas tem que ser nos meus termos, sem expectativas, sem performances.
Só honestidade. Eles concordaram, embora eu pudesse ver a incerteza nos rostos deles. Eles não sabiam como fazer isso, como ter uma relação real, sem máscaras, sem papéis sociais. Mas pelo menos pela primeira vez, eles pareciam dispostos a tentar. Saímos daquela sala em silêncio. A festa estava chegando ao fim. Alguns convidados já tinham ido embora. Os que ficaram estavam em pequenos grupos, conversando baixo, provavelmente ainda processando a bomba que tinha explodido naquela noite. Peguei minha bolsa e me despedi da tia Margaret com um abraço longo. Ela sussurrou no meu ouvido. Você é incrível, querida. Nunca esqueça isso. Enquanto caminhava em direção à saída, Melissa me alcançou uma última vez. Sara, você vai vir ao casamento? Parei. Virei-me para olhá-la. Ela parecia pequena de repente, vulnerável apesar do vestido extravagante e da maquiagem perfeita. Não sei, respondi honestamente. Vou pensar. E então saí. Atravessando as portas de vidro, deixando para trás o salão, a família e a versão de mim que tinha entrado ali horas atrás. O ar da noite estava frio e claro. Respirei fundo, enchendo os meus pulmões, e senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era perdão, ainda. Não, talvez nunca fosse completamente. Mas era um começo. Um pequeno, frágil começo de algo novo. E enquanto eu dirigia de volta para o meu apartamento, com as luzes da cidade piscando ao meu redor, percebi que não importava o que acontecesse com a minha família daqui para frente, porque eu tinha provado algo fundamental. Eu não precisava deles para ser completa. Eu já era. Os dias seguintes à festa de noivado passaram num ritmo estranho, não rápido, não devagar, mas diferente. Como se o mundo tivesse mudado de frequência e eu tivesse me ajustando a essa nova realidade. Na segunda manhã, às 9 da manhã, em ponto, eu estava sentada na sala de reuniões da TechCorp Industries. A mesa era enorme, de vidro e estalho, cercada por executivos de terno impecável e expressões sérias. James Peterson estava na cabeceira, conduzindo a reunião com a autoridade tranquila de quem comanda bilhões. Apresentei minha proposta de integração de sistemas com uma clareza que só vem quando você sabe exatamente do que está falando. Gráficos, projeções, cronogramas, cada slide era preciso, cada número verificado 3 vezes. Quando terminei, houve um silêncio de alguns segundos antes dos aplausos. Excepcional, disse o Fiaô, um homem de cabelos brancos chamado Robert. Esse é o tipo de inovação que precisamos. James sorriu para mim do outro lado da mesa, um sorriso pequeno, discreto, que dizia, eu te disse que você era brilhante. Após a reunião, enquanto guardava meu laptop, James se aproximou. Café? Ele ofereceu. Por que não? Fomos até uma cafeteria moderna no térreo do prédio. Enormes janelas de vidro, plantas penduradas no teto, o cheiro reconfortante de grãos recém-moídos. Pegamos nossos cafés e sentamos em uma tabela de canto, longe do movimento. Então, James começou, mexendo distraidamente seu expresso. Como você tá, depois de sábado? Respirei fundo. Honestamente, não sei ainda. Tá tudo muito confuso. Eles te procuraram? Minha mãe ligou ontem à noite. Meu pai mandou uma mensagem. Melissa enviou uma mensagem enorme, tipo 3 páginas de desculpas e explicações. E você respondeu? Ainda não. Tomei um gole do meu café, sentindo o calor descer pela garganta. Não sei o que dizer. Parte de mim quer acreditar que eles mudaram, que o choque de descobrir quem eu me tornei os fez refletir de verdade. E a outra parte? A outra parte sabe que pessoas não mudam assim, da noite para o dia. Que talvez eles só estejam interessados agora porque eu me tornei alguém importante aos olhos deles. James assentiu pensativo. Você sabe o que eu acho? O quê? Que você não precisa decidir nada agora, nem perdoar, nem cortar relações definitivamente. Você pode simplesmente existir nesse espaço intermediário por quanto tempo precisar. Aquelas palavras ressoaram em mim de uma forma profunda. Espaço intermediário.
repeti. Gosto disso. É o que eu fiz com minha família, James confessou, olhando pela janela. Meu pai era um alcoólatra que nunca me apoiou. Minha mãe era ausente emocionalmente. Quando fiz meu primeiro milhão, eles apareceram do nada, querendo fazer parte da minha vida. Ele fez uma pausa. Levei 5 anos para decidir que tipo de relação eu queria com eles. E quando decidi, foi nos meus termos, não nos deles. E como tá agora a relação com eles? Cordial, distante, mas respeitosa. Eles sabem que tem um espaço na minha vida, mas é um espaço pequeno, definido por mim. E tá tudo bem assim. Sorri, sentindo algo se acomodar dentro do meu peito. Obrigada por dividir isso comigo. Nós, sobreviventes de famílias complicadas, precisamos nos apoiar, ele disse com um sorriso torto. Naquela semana, mergulhei no trabalho com uma intensidade renovada. Reuniões, contratos, novos projetos. A TechFlow estava crescendo mais rápido do que eu havia projetado. Contratei 3 novos desenvolvedores, uma gerente de projetos e estava em negociações para abrir um escritório em São Francisco. Jamie, minha assistente, entrou no meu escritório na quinta-feira com uma expressão divertida no rosto. Você não vai acreditar, ela disse, colocando seu tablet na minha frente. Era um artigo do Boston Business Journal. O título dizia CEO Silenciosa, Sarah Mitchell e o império de tecnologia que ninguém viu crescer. Meu estômago revirou. Eles escreveram sobre mim? Não só escreveram, é a matéria de capa da edição online. Jamie tocou na tela, rolando. Tem entrevistas com clientes, análises de mercado, até uma linha do tempo da sua empresa. E olha só quem deu uma declaração. Meu coração pulou quando eu vi o nome. James Patterson. Sarah Mitchell é o tipo de líder que a indústria de tecnologia precisa. Brilhante, ética e focada em soluções reais ao invés de hype. Trabalhar com ela tem sido um dos grandes prazeres da minha carreira. Senti meu rosto esquentar. Ele não precisava fazer isso. Mas fez, e agora você é oficialmente uma pessoa pública. Jamie sorriu. Seu telefone vai explodir em 3, 2, 1. Como se, em resposta, meu celular começou a tocar. Número desconhecido, depois outro. E-mails começaram a chegar em rajadas. Solicitações de entrevistas, convites para palestras, propostas de parceria. Bem-vinda à fama, chefe, Jamie disse com uma risada. Entre todas as mensagens, uma se destacou. Era de Melissa. Sarah, acabei de ver o artigo. Eu tô sem palavras. Você tá em todo lugar. As pessoas estão falando de você nas redes sociais, nos sites de tecnologia, em tudo. Eu realmente não fazia ideia de quanto você tinha construído. Podemos conversar? De verdade dessa vez? Sem máscaras, sem jogos, só 2 irmãs tentando se reconectar. Por favor. Fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos. Li e reli, procurando sinais de falsidade, de manipulação, mas tudo que eu vi foi vulnerabilidade crua. Respondi. Café, sábado às 10 horas. Vou mandar o endereço. A resposta dela veio em segundos. Estarei lá. Obrigada por me dar essa chance. O sábado amanheceu nublado, com aquele tipo de frio úmido que Boston faz tão bem. Escolhi uma cafeteria pequena em Cambridge, longe dos lugares que minha família frequentava. Um espaço neutro, seguro. Cheguei 15 minutos antes, pedi meu cappuccino e me sentei perto da janela. Observei as pessoas passando na calçada, cada uma mergulhada em seu próprio mundo, e me perguntei como seria essa conversa. Melissa chegou exatamente às 10. Ela estava diferente, sem maquiagem exagerada, cabelo em um rabo de cavalo simples, jeans e uma blusa de lã. Parecia mais jovem assim, mais real. Ela me viu e caminhou para a tela retentiva. Oi. Oi. Ela sentou, pediu um chá e por um momento nenhuma de nós falou. O silêncio não era confortável, mas também não era hostil. Era justo presente. Eu li o artigo. Melissa começou finalmente. Li 3 vezes, na verdade, e cada vez que eu lia, eu me sentia pior. Por quê?
porque eu percebi o quanto eu não te conheço. Você é minha irmã. Crescemos na mesma casa e eu não sei nada sobre você. Não sei o que você gosta de comer no café da manhã, não sei qual é a sua música favorita, não sei o que te faz rir ou o que te faz chorar, e isso é culpa minha. Peguei minha xícara, sentindo calor contra a palma da mão. Você nunca perguntou. Eu sei, e essa é a pior parte. Eu nunca perguntei porque eu estava tão focada em mim mesma, tão obcecada em ser a favorita, a perfeita, que eu nunca parei para pensar que talvez eu estivesse perdendo alguma coisa incrível ao me ignorar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ela não tentou escondê-las. Quando você saiu de casa, eu fiquei aliviada. Eu pensei, finalmente agora toda a atenção vai ser minha. Mas sabe o que aconteceu? Nada mudou. Mamãe e papai continuaram obcecados com aparências, com status, e eu percebi que eu não era especial. Eu era só conveniente. Eu me encaixava no molde que eles queriam, então eu era aceita, mas não era amor, era aprovação condicional. Aquelas palavras me atingiram de um jeito inesperado, porque era exatamente o que eu sempre senti. Melissa, eu disse suavemente, você se sente presa? Ela olhou para mim com olhos arregalados, como se eu tivesse lido sua mente. Todos os dias. Sinto que eu estou vivendo a vida que eles planejaram para mim. O noivo certo, a carreira certa, as amizades certas. Mas quando eu me olho no espelho, não sei quem está olhando de volta. Meu coração apertou. Minha irmã, a pessoa que eu sempre achei que tinha tudo, estava tão perdida quanto eu estive. Você não precisa viver assim, eu disse. Você pode escolher diferente. Como? Como você fez? Comecei decidindo quem eu queria ser, independente do que alguém esperava. E então, passo a passo, construí uma vida que refletisse essa pessoa. Ela limpou as lágrimas. Você acha que ainda há tempo para mim? Para mudar? Sempre há tempo, Melissa. Mas tem que ser uma decisão sua, não minha, não dos nossos pais. Sua. Conversamos por 2 horas. Realmente conversamos. Sem máscaras, sem defesas. Ela me contou sobre as suas inseguranças, sobre como se sentia inadequada apesar de toda a perfeição externa. Eu contei sobre os primeiros anos difíceis, sobre as noites que chorei sozinha, sobre o medo constante de fracassar. E no final, quando nos despedimos do lado de fora da cafeteria, houve um abraço. Não um abraço performático, mas um abraço real. O tipo que diz, eu te vejo agora, de verdade. Posso te ligar de vez em quando? Não para falar de negócios ou família, só para conversar? Pode, respondi. E eu realmente quis dizer isso. Nas semanas seguintes, minha vida ganhou um ritmo novo. A TechFlow fechou o contrato com a TechCorp e o anúncio oficial fez ondas na indústria. Meu telefone não parava de tocar. Entrevistas, convites para conferências, pedidos de mentoria. Mas eu também comecei a construir algo diferente. Algo pessoal. Almoços mensais com Melissa, onde nós realmente nos conhecíamos. Jantares ocasionais com meus pais, cheios de conversas desconfortáveis, mas honestas. Ligações com a tia Margaret, que se tornou uma confidente inesperada. Não era perfeito, longe disso. Havia momentos de tensão, de mal-entendidos, de velhos padrões tentando ressurgir. Mas pela primeira vez havia esforço genuíno, de ambos os lados. Uma noite, 3 meses após a festa de noivado, eu estava em casa trabalhando quando meu telefone tocou. Era meu pai. Sara, ele disse, e a voz dele estava estranha. Você tem 1 minuto? Claro, pai. Eu queria te dizer uma coisa, algo que deveria ter dito há muito tempo. Ele fez uma pausa, e eu podia ouvi-lo respirando do outro lado. Eu tô orgulhoso de você. Não por causa da empresa, ou do dinheiro, ou do reconhecimento. Eu tô orgulhoso de quem você é como pessoa, da sua integridade, da sua força, da forma como você trata as pessoas com respeito, mesmo quando elas não te respeitaram. Lágrimas queimaram meus olhos. Pai,
Eu deveria ter dito todos os dias da sua vida, mas vou passar o resto da minha tentando compensar. O casamento de Melissa aconteceu em uma tarde ensolarada de junho. Dessa vez eu não estava escondida em um canto. Eu estava na primeira fileira, usando um vestido elegante, mas confortável, assistindo minha irmã caminhar até o altar. E quando os nossos olhos se encontraram, ela sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de gratidão e algo parecido com amor fraternal. Na recepção, fui apresentada como minha irmã, a CEO da TechFlow. Não como uma exibição, mas com orgulho genuíno. As pessoas me trataram com respeito, mas o mais importante, Melissa me tratou como família. Durante o jantar, ela pegou o microfone para fazer seu discurso, e desta vez foi diferente. Tem alguém aqui que eu preciso agradecer especialmente. Ela começou olhando diretamente para mim. Minha irmã, Sara. Por anos eu a tratei terrivelmente. Eu a fiz sentir invisível, inútil, como se ela não importasse, e ela tinha todo o direito de me dar as costas e nunca mais olhar para trás. O salão ficou em silêncio. Mas ela não fez isso. Ela me deu uma segunda chance. Não porque eu merecia, mas porque ela é a pessoa mais gentil e mais forte que eu conheço. Sara, eu te amo. E vou passar o resto da minha vida tentando ser a irmã que você sempre mereceu. Aplausos explodiram pelo salão. Meus olhos estavam embaçados, mas eu estava sorrindo. Porque aquele momento, era real. Hoje, quando olho no espelho, vejo algo diferente. Não apenas a CEO de sucesso, não apenas a mulher que construiu um império sozinha. Vejo alguém que sobreviveu, que cresceu, que aprendeu a se amar sem precisar da validação dos outros. Minha empresa continua crescendo. Acabei de abrir escritórios em 3 novas cidades. Minha equipe agora tem mais de 50 pessoas. Os contratos não param de chegar. Mas o que me faz mais orgulhosa não está nas planilhas ou nos números bancários. Está nos almoços com minha irmã, onde rimos de verdade. Está nas ligações com meu pai, onde ele pede minha opinião sobre coisas que importam. Está na relação que estou construindo com minha mãe, lenta, mas genuína. Não é perfeito, nunca será. Famílias são complicadas, e cicatrizes levam tempo para cicatrizar completamente. Mas pela primeira vez na minha vida, eu me sinto vista. Não pelo meu sucesso, mas por quem eu sou. E essa, percebi, é a maior vitória de todas. Não preciso provar nada para ninguém. Não preciso gritar para ser ouvida. Não preciso de holofotes para saber meu valor. Porque o meu valor não está no que eu construí, está em quem eu me tornei no processo. E ninguém, nunca mais, pode tirar isso de mim. Meu nome é Sara Mitchell. Fui chamada de inútil, de invisível, de estranha. Fui humilhada na frente de uma sala cheia de pessoas. Mas eu me levantei. Construí um império e, mais importante, construí paz. E se tem algo que aprendi nessa jornada, é que o maior poder não está em provar que os outros estavam errados sobre você. Está em saber com certeza absoluta quem você realmente é. E nunca deixar que as palavras de alguém definam seu valor. Porque você é mais forte do que imagina, mais capaz do que acredita e mais valiosa do que qualquer pessoa que te diminuiu poderia compreender. E quando o momento certo chegar, quando você menos esperar, o mundo verá o que você sempre foi: extraordinária.